Boa tarde, professora. Boa tarde, galera. Já estamos de volta. Foi a conta de tomar uma aguinha, né? Passa rapidinho. Pode pegar o livro que a gente vai estudar português no livro. Português no livro. Ok. Elias, que cara é essa? Hoje é segunda-feira. Força na peruca, Elias. Que cara é essa? É por causa que só teve 20 minutos de intervalo. Ah, menino, força na peruca. Acho que é com essa cara de desanimado, não. Vou você fazer polichinelo. Você ficar animado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, igual faz no exército. Você é homem, você vai servir exército, deixa eu ser. Tem essa cara lá não, filho. Lá tem, ó, bobeou abdominal. A carinha. Ô, dó, meu Deus. Vou ver o pessoal tá entrando, para o pessoal não ficar atrasado. Caramba. Davi Candelori, cadê você? Davi. Davi, saudade de você, Davi. Eu também. Uai, você tomou um chá de sumiço? Eu já ia mandar a polícia atrás de você. Você sumiu, me abandonou. Eu umas gravadas. Ah, não, senhor. Você tem que assistir ao vivo aqui com a gente, uai. Que folga é essa? Não, senhor. A aula ao vivo é muito mais legal. A aula gravada é só quando precisa. Ô, Isaac, para de brincar no computador, porque agora é hora de aula, tá? Não é hora de brincar no computador. Mas, professora, você sabia que eu concordo com o Elias? Para mim, nem foi 20 minutos, para mim foi só 2 minutos só. Pelo amor de Deus. Na hora que foi começar um desenho ali na TV que eu tava assistindo. Ah, tá bom. Você acha que vai dar tempo de ver desenho? Dá tempo não, amor. Mal dá tempo de refrescar o bumbum da cadeira. Isso aqui é a quarta aula. É a terceira aula de hoje. Oi, professora. Terceira, professora? É. Ainda temos mais uma. Nós vamos ter agora português, depois a gente tem mais uma ciências. Professora. Oi. Ciências. Tá no computador e no celular. Professora, que página? Calma, vou chegar lá. Vamos embora, vamos começar a nossa aula de português. Todo mundo aí ligadão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Chegamos. Ok, ok. Aula de português número 22. Número 22. Aula de português número 22.
hoje, 15/3. Hoje é aniversário de uma amiga minha que mora lá no Rio Grande do Sul. Ela mora lá numa cidade que se chama Criciúma. Longe, né? Hoje já está de parabéns. É aniversário dela. Ela estudou na faculdade comigo. Ok? Eu nem comecei a aula, já tem gente com dúvida, né? Porque já tem gente levantando a mão. Deve ser bola de cristal, porque já adivinhou o que eu vou falar. Né? Só pode. Ana Luísa Ferreira, diga-me. Professora, dá parabéns para a sua amiga? Sim, com certeza. É pela internet, que ela mora longe. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bernardo. Você fala, viu, Bernardo? Você fala, menino. Ô, menino que gosta de falar. Ah, menino. Bernardo Abreu Ó, eu tô achando que vocês engoliram rádio. Tem uns alunos meus que engolem rádio. Quando a mãe dá falta em casa, uai, sumiu um rádio, QD. Ah, o menino engoliu. É por isso que ele começa com esse falatório todo. Eu sei que acontece isso. Quando a mãe vai procurar o rádio, ó, já era o rádio. Aí o menino começa a ficar tagarela. Aí é por quê? Porque engoliu o rádio. Deixa eu ver quem já tá com o livro aí no jeito. Marcos Vinícius. Professor, já pode começar a aula. Como é que é, amor? Eu já vou começar a aula. É isso que você está falando? Você tem livro aí, Marcos? Tem. Ok, então você vai me ajudar agora, tá? Aula de hoje, página 40 a 43. Aula hoje de português, página 40 a 43. Então, vamos lá. A página 40, ela já começa com um texto, né? E aí, eu vou até aumentar aqui o meu zoom, para ficar melhor para a gente ver o texto, ok? Marcos, começa a leitura do texto pra gente, amor. Uma das minhas diferenças preferidas quanto Versões menino era estar ali. Estava a oficina e da estrada de terra num que não tinha mais que 2 anos. Saía de Indira de nela havia
garrafas, pedaços de pano, onde o peixe só bem costumava esconder e rir com e ela segurava o cano contando onde as duas estrelas com a mão e pegava pegava mais diferente era a resta da usava corpo específico de cesto de filho que via a era quando fundo de água junto à areia onde o camarão ficavam os ouvia soltando de Dentro de. de Obrigada, Vinícius. Agora eu vou para outro coleguinha aqui que levantou a mão. Deixa eu ver quem. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Alice Carvalho. Segundo parágrafo, Alice. Você está com o livro, amor? Beleza. Segundo parágrafo aqui. Junto ao cais. Junto ao cais estava uma velha draga, enferrujada e apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava em volta da hélice da popa, certo dia desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colado ao casco de draga, um animal estranho, de pouco mais de um palmo. Um polvo. Tentei pegá-lo, mas num átimo de segundo ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão! Obrigada, meu amor. Yasmin, lê pra gente o restante. Onde que parou?
Estava acompanhando, né, Maria? Vamos lá. Até ali. A outra página. Na outra. Até ali, povos, para mim, eram os cinema, enormes, que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza! Cria bichos que andam, cria bichos que voam e os que vivem no fundo do mar. E alguns dá asas a outros nadadeiras. E o povo, ele faz movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que vejam o mundo e se vejam. Mas ao povo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto. Muito bem. Obrigada, Yasmin. Agora, galera, prestando atenção aqui, eu vou voltar e fazer a leitura do texto, que eu sempre gosto de fazer, para a gente ter a compreensão do texto melhor. O texto é O Povo. Lembrando que quando a gente começa a ler o texto, tem muita gente que se esquece. A gente começa pelo título, tá? E aqui a gente vai ler um relato de memórias, tá? É a memória de uma pessoa, de um autor, lembranças da infância dele. Olha só. Uma das minhas diversões preferidas, quando menino, era pescar. Às vezes pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tampando-lhe as 2 extremidades com as mãos, e o pegava. Pesca mais fácil era arrastar camarão. Usava um cofo, que é uma espécie de cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo d'água junto à areia, onde os camarões ficavam, e os ouvia saltando dentro dele. Junto ao cais estava uma velha draga enferrujada que apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da draga restava uma poça d'água rasa, que era um pouco mais funda junto à hélice da popa. Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colado ao casco da draga, um animal estranho, de um pouco mais de um palmo. Um polvo. Tentei pegá-lo, mas num átimo de segundo, ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão! Até ali, polvos para mim eram os do cinema, enormes, que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza! Cria bichos que andam, bichos que voam, bichos que vivem no fundo do mar. Alguns dá asas, outros nadadeiras. E o povo ela fez movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que vejam o mundo e se vejam. Mas ao povo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto. É um texto de Ferreira Goulart, tá? Ele é da editora Salamandra, São Paulo, tá vendo? De 2003, ok? Então vamos lá. Gente, esse texto, ele mostra pra gente aqui, deixa eu voltar aqui com vocês. Ele mostra pra gente aqui um relato pessoal. Quem escreveu esse texto é essa pessoa aqui, ó, esse senhor, é o Fernando Goulart.
Ele era um escritor, poeta, memorialista, gostava de escrever memórias, né? Membro da Academia Brasileira de Letras, ok? Então, ele era um escritor famoso. E ele escreveu esse texto como memórias da infância dele, ok? Então, aqui está falando exatamente para a gente conversar sobre isso, né? Que o texto se refere a qual período de vida do autor? De quando ele era criança, né? Qual que era a diversão preferida dele? Pescar. Onde ele costumava pescar? Num riacho pertinho da estação, né? E esse lugar era um riacho que não era muito fundo, ele fala que ele era raso, né? Com a água cristalina. E ele dá o título no relato de O Polvo. Por quê? Porque o que mais impressionou a ele, né, durante esse tempo, essas experiências dele de pescaria na infância, foi o dia que ele viu um polvo, né? E ele viu que o meio de defesa do polvo é soltar uma tinta escura na água para dar tempo dele, fugir, né, e não ser visto. Esse é o mecanismo de defesa do polvo. Quando a gente estudar lá em ciências, que nós vamos ter aula daqui a pouco, a gente pode voltar e falar do polvo também, ok? Então, olha só. O que é um relato de memórias, gente? Relatar é contar, né? Relatar é contar, é falar sobre, né? Memória. Memória não é aquilo que está na minha mente, aquilo que eu me lembro. Então quando eu falo um relato de memórias, eu estou contando coisas da minha lembrança, né? Normalmente do passado, porque coisas que já passaram, que ficaram marcadas na minha memória, como a infância, né? A época que eu era criança, com o que eu brincava, onde eu brincava, foi o que o autor fez, né? Então registra acontecimentos, lembranças passadas da vida, né? Vida pessoal de cada um, né? E ele sempre se refere à pessoa que está escrevendo. Então, por exemplo, eu vou fazer relato da minha memória. Ele fez relato da memória dele. Vocês podem escrever relatos da memória de vocês, né? A descrição é um recurso muito utilizado neste texto, pois enriquece a narrativa, ajuda o leitor a compreender os hábitos das pessoas que viviam naquela época, tá? Então, normalmente, como a pessoa fala de uma época passada, né? Ela fala de coisas também daquela época, que eram comuns naquela época, né? Mostrar, né? Como são os objetos, os lugares, as pessoas, a maneira de viver, né? Igual ele fala, naquela época era um riacho e não era muito fundo e ele ficava em tal lugar. Então, ele vai criando todo um quadro, né? Até mesmo quando a gente lê, a gente cria toda uma imagem, né, na nossa imaginação de como que era aquele lugar, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Deixa eu passar aqui para baixo. Ok. O que sentimos? O autor mostra ao escrever sobre suas lembranças? Que sentimentos o autor mostra ao escrever essas lembranças? Então, quando ele começa a escrever as lembranças da infância dele e tudo mais, qual que é o tipo de sentimento, né, que ele está passando naquele momento? Manuela, fala pra gente. Professora, Oi. eu cheguei meio assim na aula atrasada. Sem problemas, amor. Quando ele escreve sobre a infância dele, e quando a gente está falando do nosso passado, normalmente é um sentimento de saudade, não é? Aquela época, como era boa. Aquela viagem que eu fiz. Aquele lugar que eu fui conhecer, né? Então, é um sentimento meio que de saudade, não é? Meio de saudosismo, né? De admiração pelo momento que foi vivido.
A pessoa que narra suas lembranças, ela conta não apenas os fatos vividos, mas também a sensação, o sentimento, né, que aquele fato desperta nela. Então, por exemplo, se eu contar um fato alegre da minha infância, vai me despertar um sentimento de felicidade, de alegria. Mas se eu contar para vocês um fato triste, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar chateada, porque eu estou lembrando de coisa triste, né? Eu não vou dar gargalhada de coisa triste, não é mesmo? Eu vou ficar triste, chateada, lembrando de um fato que não foi muito legal, ok? Então, esse relato pessoal, ele mexe muito com as lembranças das pessoas. Então, vamos lá. Heitor Renan, me ajuda aqui, por favor. Sim, professor. Associe a ilustração, o desenho, à escrita adequada. Então, olha só. Córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano tampando as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Letra A ou B? B. Letra B? Uhum. Isso mesmo, letra B. Deixa eu colocar aqui, peraí, pegar meu aqui. Isso, letra B. E a outra, arrastar camarão, usava um cofo, né? Que é uma espécie de cesto de palha, né? Ele passava o cesto assim na água, ó, e os camarões, né? Iam todos entrando lá dentro e ele já até escutava eles saltarem. Então, letra A. Obrigada, Heitor. Vamos lá, gente. Davi Lucas. Davi Lucas. Tá me escutando, amor? Oi. Assinale as características do polvo de acordo com o narrador. Ele era um animal pegajoso? Sim. Pegajoso? Não. Grudento? Não. Não, né? Ele era movido a jato? Sim. Sim, ele era movido a jato, certo? Ele era movido a jato. Ele soltava tinta para não ser visto? Sim. Sim. E ele era um animal estranho? Não. Olha a observação dele, do autor. Professora, Oi. com licença, é porque você liberou o microfone do Davi Lucas, mas eu acho que tem outra criança respondendo no lugar dele. Ele está falando aqui e tinha outra criança respondendo no lugar dele. Deixa eu só olhar aqui, porque aí eu verifico. Desligou o microfone agora, quem estava respondendo. Ah, então tá, ok. Você desculpa, tá? Ok, deixa eu voltar aqui no Davi. Ok, Davi, pergunta para o Davi Lucas de Souza, gente, do terceiro B. Ele era um animal estranho? Pensa bem, o que o autor está falando, né? Ele conta que era um animal. Ele acha ele animal comum ou um animal estranho? Comum. Não, porque é muito comum ver um polvo. Não. Não é, não. Então, ele realmente era um animal estranho, no sentido de não é um animal muito comum de se ver, né? Então, quando ele viu o polvo lá grudado no casco, né? Ele falou assim, nossa, mas que animal é esse? Não foi a expressão que ele usou? Né? Aí o polvo ainda soltou a tinta preta, né? A tinta de fuga dele e, ó, saiu correndo para não ser pego, né? Porque ele ficou com medo. Obrigado, viu, Davi? Vamos continuar aqui, então.
finalzinho da nossa página. Vamos lá. Aqui está pedindo, sublinhe no texto a expressão um átimo de segundo. Deixa eu até diminuir aqui para ficar melhor para vocês. Um átimo de segundo e depois explique seu significado. Bom, lá no texto ele fala, né, quando ele está contando, que ó, peguei errado, gente. Era a borrachita que eu queria. Num átimo de segundo, se você voltar lá no texto, aqui, ó, pegar minha caneta, aqui tá falando, ó, num átimo de segundo, né? Num átimo de segundo, ele soltou sua tinta e sumiu na água, subitamente escura. Então, quer dizer que isso foi muito rápido, não é mesmo? Muito rápido. Então, olha só, eu posso voltar aqui. Eu espero que não fique marcado. Ficou, mas a gente desmancha assim mesmo. Ok. Deixa eu pegar aqui para colocar para vocês. Esse átimo de segundo, ele quer dizer que foi muito rápido. Ok? Foi muito rápido. Quando ele assustou, né? O polvo já tinha, ó, cascado fora. Então, tá aqui, ó. Releia o trecho. Até ali, polvos para mim eram os do cinema. Enormes que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho, que outra expressão poderia ser usado no lugar da expressão até ali? Então, olha só, até ali, polvos para mim eram os do cinema. Eu posso substituir por até aquele lugar ou até aquele momento, tá? Fala para mim, deixa eu ver aqui. Antônio, fala para mim. Eu posso substituir por até aquele lugar ou até aquele momento? Até aquele lugar. Você acha que é? Pensa. Até ali, polvos para mim eram os do cinema, enormes, com seus tentáculos. Ele estava falando que até aquele momento, amor, olha só, ele até então, ele não conhecia um polvo como aquele, entendeu? Então, até aquele dia, até aquele momento, ele só imaginava polvo igual os do cinema, grandões, ok? Releia o segundo parágrafo do texto e circule a expressão que significa contrário à água cristalina. Então, vamos voltar lá, ok? Segundo parágrafo do texto, o contrário de água cristalina. Pegou aí? Voltamos no texto. Ok. Primeiro parágrafo termina aqui. Segundo parágrafo aqui. Junto ao cais estava uma velha draga enferrujada que apodrecia ali, tomada de lama pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da draga restava uma poça de água rasa, que não era muito funda, a hélice da polpa. Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Ele está pedindo... Peraí. Releia o segundo parágrafo do texto, circula a expressão de significado contrário à água cristalina. Foi quando percebi, quando o casco da draga, um animal estranho.
Olha aí ele falando. De pouco mais de um palmo, um polvo. Tentei pegá-lo num átimo de segundo, soltou uma tinta e sumiu na água subitamente escura. Água cristalina, ela lembra cristal. Cristal não é uma coisa bonita, transparente, né? Então, ele pegou a água cristalina e deixou a água subitamente escura, né? Ele deixou aquela água toda escura para poder fugir. É um meio que o polvo tem de camuflar, chama camuflagem. Ele camufla, né, a presença dele para ele poder fugir do predador. Predador é quem ele tá querendo pegá-lo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na nossa sala. Parece que a internet hoje está caindo bastante, porque os meninos estão indo e voltando. Deixa eu fechar aqui. Ok. Então, olha só. Nesse texto é um relato de memórias. Então, olha só. Esse autor, né? Ele estava lá, ele é um escritor, um poeta, né? E aí ele relatou a infância dele, né? E com isso ele demonstrou saudade, né? Mostrou que ele gostou muito dessa época da infância, né? Contando lá que o passatempo preferido dele lá, né? A brincadeira preferida era pescar. Mas era pescar num córrego, né? Pequeno, que não era muito fundo, que tinha água cristalina, isso é, a água era limpinha, né? Até que um dia ele teve a experiência que ele andou um pouco mais, né? Para uma outra região e encontrou lá esse polvo, um polvinho, né? Na verdade, talvez um filhote, né? Pequenininho. E ele achou muito interessante, porque é um bicho estranho, diferente. Até então ele não conhecia. Ele só conhecia de televisão, né? Uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você ver ao vivo, né? Pertinho ali. Aí ele achou ele meio estranho e ele até tentou aproximar dele. Mas o polvo, muito esperto, o mecanismo de defesa do polvo é esse, ele soltou uma tinta muito escura na água, que não deixa a gente ver nada, e ó, fugiu correndo, né? Não quis nem saber do que estava acontecendo. E com isso ele não pôde aproximar mais do povo, ok? E é uma lembrança que ele guarda na memória dele, ok? Oi, João Vitor, fala. Professora, minha internet está um pouco ruim. Hoje para todo mundo ela não tá legal, amor. Infelizmente deve ter muita gente usando, né? Hoje minha internet caiu. Tem hora que cai mesmo, infelizmente. Daniel Gomes, tá com a mãozinha levantada. A minha tá boa, professora. Ai, que bom. Sorte a sua. Caio, fala, Caio. Caio tá com a cara de sério? Fala, Caio. Professora. Oi, amore. Eu tenho um livro que eu ganhei, que chamou Uma Coisa Puxa a Outra. É bem interessante. O menino não gosta do nome dele, só que aí no final ele conhece o nome dele, ele gosta do nome dele. Ele acaba gostando do nome dele, não é? Gente, Porque ele achava o nome dele muito estranho. A nossa aula de português está terminando. E aí, beijo grande para vocês, tá? Próxima aula a gente conversa mais. Eu vi que o Heitor Renan levantou a mão e o Heitor Rodrigues. Próxima aula a gente conversa mais, porque o assunto é super legal, que nós vamos falar de ciências, ok?